E aí, quando a gente fala que a criança aprende por observação, por imitação, o que isso significa? Né? O que está envolvido aí nessa oferta por aceitação, por imitação? Então, desde cedo, o bebê aprende, né, por observação por meio do quê? Dos neurônios espelho. Vocês já me viram falando desses neurônios aqui outras vezes, né? Mas eu acho que sempre vale a pena a gente relembrar o que são eles. Então, os neurônios espelho, eles foram descobertos, né, por acaso, por a equipe de um neurocientista. O neurocientista se chama Giacomo Risolati, na Universidade de Parma, na Itália, em 1994. O que eles fizeram? Eles fizeram testes com macacos, eles colocaram eletrodos em macacos, no cérebro dos macacos, porque eles queriam observar quais neurônios eram ativados quando o macaco executava um movimento. E aí, por um acaso, quando eles estavam lá, os pesquisadores, no meio de uma refeição, os macacos estavam juntos, o neurônio do macaco foi ativado quando ele observava alguém comer alguma coisa. E aí eles tiveram um clique. Então eles observaram que não só o neurônio do macaco era ativado quando ele executava um movimento, mas o mesmo neurônio era ativado também quando o macaco observava outra pessoa ou outro macaco executando aquele movimento. E aí eles tiveram esse clique para os neurônios espelhos, que é o neurônio da imitação, da observação, é o neurônio da empatia. Por que, por exemplo, quando você vê uma pessoa chorando, você se compadece daquele sentimento, é como se você estivesse experienciando aquilo, vivenciando aquele momento, e você chora junto. Então, os neurônios espelhos são um neurônio da empatia também. Quando você vê alguém bocejando, você tem vontade de bocejar também. Por quê? Porque aquele neurônio é ativado e é como se você estivesse executando aquele movimento só de observar. E aí você dá vontade de bocejar também, porque você viu outra pessoa bocejando. O mesmo acontece quando você vê uma pessoa rindo muito, você tem vontade de rir. Por quê? Porque aquilo lá ativou o seu neurônio. E aí você teve empatia com aquele momento da pessoa e você imitou. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente tá falando assim pra uma criança, abre o bocão, vamos papar? Cadê o bocão? Você acha que ele tá abrindo o bocão porque ele quer comer? Não, ele tá abrindo o bocão porque ele te vê abrindo o bocão. Você abre o bocão, os neurônios espelhos são ativados nele e ele tende a imitar o movimento que você está fazendo, que é abrir o bocão também. Não porque ele está vendo a colher ou porque ele está vendo o alimento, mas porque ele está vendo você abrindo a boca. E aí, esses neurônios espelhos são ativados enquanto você está comendo e o bebê está lá te observando, né? E isso vai fazer muita diferença na aceitação da criança também, porque a criança aprende por imitação. E aí depois, mais pra frente, vários estudos foram feitos com os neurônios espelho, que eles descobriram que no cérebro humano eles são muito mais avançados que no dos macacos, então faz muito mais efeito. Quando você vê ali um professor dando uma aula, sei lá, de balé, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer só por observação, porque seus neurônios espelhos estão sendo ativados. E é o que acontece, por exemplo, com crianças autistas. Já tem alguns estudos que falam que crianças autistas têm uma dificuldade, né, tem alguma alteração nesses neurônios espelho. Por isso que elas têm uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Elas não têm muito essa questão da empatia, né, dependendo do grau, do avanço do autismo da criança, né? E isso é muito importante pra gente agir com essa criança também.